galera, tudo bem? Aqui quem fala é a Dona Júlia do primeiro ano do ensino médio. Eu e a Isabela Oi, gente. vamos entrevistar algumas funcionárias da nossa escola, Dona Maria de Lourdes, para falarmos um pouco sobre o tema mulher, já que estamos no mês das mulheres. Iremos iniciar com a professora Irineia. Oi. Tudo bem, professora? Tudo bem? Vamos fazer algumas perguntas para a senhora, ok? Ok. Obrigada por aceitar o nosso convite. A gente agradece muito. O que é ser mulher para a senhora? Olha, tem até circulado por aí essa fala, né? Que ser mulher é ser um... A mulher é um ser político. Por quê? Porque nós estamos em todos os lugares, mas nós, às vezes, somos invisíveis, né? E, ao mesmo tempo, propaganda se apropriam das mulheres, pessoas, né, querem se apropriar da gente, os padrões são todos colocados em cima da gente, as expectativas e tudo mais. Sim. Então, assim, é complicado. Eu gosto de ser mulher, né? Não me imaginaria como homem. Professora, a senhora já passou por alguma dificuldade por ser mulher? Ah, com certeza, assim, em alguns empregos que eu já tive, né, desde os 17 anos, inclusive, né, e já fui doméstica, já passei por muitos assédios. Sério? Sim. Caraca! Você já passou por alguma responsabilidade que te marcou? Tipo, quando eu era pequena, eu tive que cuidar de tal criança, Sim. A mãe abandonou e não sei o quê, alguma coisa parecida? Na verdade, foi da minha própria mãe, né? Isso acontece muito com nós, quando nós somos meninas. Então, quando eu tinha 12 anos, o meu irmão mais novo nasceu, né? Que é o Luiz Fernando. E aí, como a minha mãe trabalhava, né? Era doméstica, então ela trabalhava fora. Nós ficávamos em casa fazendo o trabalho de casa, né? Sim. Nós, meninas, porque o meu pai não deixava que os meninos fizessem. Nossa. Então, nós somos em 5. Os meus 2 irmãos, ele não deixava que fizesse nada, porque ele tinha 3 meninas em casa, 3 mulheres. Então, nós cuidávamos dele, né? Do Luiz Fernando. Sim. E aí, eu tive que trocar de horário na escola, que toda a vida eu estudei no período matutino. Tive que trocar de escola, minhas outras irmãs também, pra gente poder revezar. Uma cuidava à tarde, outra cuidava de manhã. Aí a gente se revezava também nas tarefas domésticas, de arrumar a casa, de lavar a louça e todas essas coisas. Porque quando minha mãe chegava, né, tinha que estar tudo pronto, porque ela chegava muito cansada. Mas ainda assim, ela chegando cansada, tinha coisas para ela fazer, para organizar. E também era muito cobrado, assim, a educação, né, que ela nos educasse. Meu pai deixava tudo para ela, porque ela era a mãe, né, tinha essa coisa, essa cultura, que ainda tem muito por aí, de que ela é a mãe, então ela que tinha que cuidar, principalmente de nós meninas, então tinha que cuidar da nossa educação, entre aspas, né? Tinha que nos ensinar a ser mulher. Então eu já passei por isso, sim, foi difícil. Eu tive que deixar todos os meus colegas que eu já estudava, né, há muito tempo com eles, e assumir essa responsabilidade, né? Eu tinha 12 anos, então não sabia o que era ter um filho e tal, então eu trocava fralda, dava banho, né, dava comida, cuidava. E foi complicado, mas o menino tá vivo aí. Professora, a senhora já conquistou algo que a senhora sempre sonhou? Ser professora foi algo que eu quis, né? Desde pequena? Foi um desejo. Não, eu fui trilhando esse caminho, né? Porque, na verdade, pra minha família, ser professora já era a ascensão, né? O auge. Porque minha mãe era doméstica, então minha mãe, na verdade, que tinha esse sonho de ter, que a filha fosse professora. Aí os 5 se tornaram professores. Cara, sério? A mais velha trabalha no Banco do Brasil, porém ela é formada em matemática. Então todos nós fizemos faculdade na UFMT e foi pra licenciatura. Na verdade, todo mundo é professor. Todo mundo é formado em professor, né? Mas cada um em uma área diferente, né? Eu, o Joelso e a Ira, nós somos formados em História. Só que assim, aí a Ira tem pedagogia também, é formada em pedagogia. O Joelso, ele tem biblioteconomia. Aí a Joelma é matemática, porém ela nunca deu aula.
mas ela é formada. Uhum. Ela não quis sala de aula, né? Trabalha no Banco do Brasil. Uhum. E o mais novo tá terminando agora a faculdade de Geografia. Interessante. Então, como a sociedade enxergava as mulheres na sua época? Tinha muita discriminação, muita injustiça, ou era tudo igual é hoje? Não, era bem diferente, né? Como era? Assim, nós meninas tínhamos muita responsabilidade dentro e fora de casa. Se acontecia alguma coisa com a gente fora de casa, até mesmo era comum da gente ouvir da minha mãe, né? Ah, mas por que você deixou? Porque você tava com a roupa curta, porque tinha muito assédio, né? Até hoje tem, só que eles tampam mais, né? Tem, mas agora, assim, os pais eu acredito que os pais estejam mais esclarecidos. Então, por exemplo, Nem se você sempre. chegar em casa... Nem todos. Nem todos, mas se você chegar em casa e falar, olha, o dono da padaria falou tal coisa pra mim e tal, pode ter certeza que seus pais não vão falar, ah, mas você tava com que roupa? Como que você tava? O que você tava fazendo lá? Ou era tarde da noite, por que você não tava em casa? Eu acredito que a maioria dos pais vão lá, né, conversar com a pessoa e saber e tudo mais. E também, assim, a gente andava muito solto, né? Naquela época a cultura era essa, a gente andava muito, assim, na rua, agora vocês ficam mais em casa e tal. Então, agora tá mais... Eu acredito, né, que os jovens estão sendo mais cuidados. Você acha que mudou muita coisa de lá pra cá, da sua época pra nossa? Eu acho que mudou bastante coisa por causa da... Como se diz? Por causa da justiça, né? Uhum. Porque todo mundo sabe, né? Se você assediar uma pessoa, né? Você pode ser preso e tal. A pessoa vai lá, te denuncia. Igual eu falei, os pais estão mais assim, estão mais em cima. Não tem mais muito aquela coisa de... Ah, deixa pra lá, o fulano... Eu sou conhecido do fulano e deixa pra lá e tal. Acredito que a maioria... não deixa, né, acontecer isso com seus filhos, ficam de olho e tudo. Na escola mudou muito, qualquer coisa, qualquer atitude, assim, diferente, principalmente, né, por você ser mulher. Então, você vai lá, avisa a coordenadora, avisa um professor, e aí eles vão tomar as providências que tem que ser tomadas. Eu acredito que mudou muita coisa, sim, graças a Deus. Professora, como a senhora enxerga a sociedade em relação às mulheres? Eu enxergo como cobrança, assim, a mulher é muito cobrada. Ela é cobrada para ser mãe, mas ela é cobrada também para trabalhar, né, para ter uma profissão. Ela é cobrada em relação à estética, porque a mulher não pode ser velha, porque a mulher não pode estar acima do peso, a mulher tem que sempre estar bem arrumada. Se a gente tá estressado ou se é séria, aí as pessoas fazem piadinha. Tipo a da TPM, a né? da TPM é clássica, né? Uhum. Ou então, se você tá muito feliz, a pessoa, né, ou é muito educada e podem achar que você tá sendo muito libertina, né? Sei lá, não sei como eu diria isso, que você tá dando moral, digamos assim, Uhum. né? Uhum. Colocando nessas palavras. Então é complicado, a gente não sabe muito bem qual que é a conduta que tem que ter, né? Porque a sociedade exige muito da mulher. Desde que vocês vêm, desde que vocês são pequenas, que exige. Ai, põe uma roupa diferente, e a gente tem que estar bonita, fecha a perna, não faz não sei o quê, não faz isso, faz aquilo. Então cobram muito da mulher, ao invés de educar os homens, né? Também. Verdade. E quais foram os desafios para a senhora chegar onde está hoje? Teve muitas cobranças, muita encheção de saco, entre outras coisas? Teve, mas assim, o maior desafio é conciliar, né? A vida profissional com a vida pessoal. Enquanto mulher, entende? Uhum, sim. Exatamente por ser mulher, porque eu me casei muito nova, né? Eu me casei com 19 anos. Aí eu fui fazer faculdade, então tinha toda a questão, né, da faculdade, do casamento, que a mulher tem que cuidar do casamento, para o casamento dar certo. A mulher tem que cuidar do marido. E aí vinham as cobranças. Ah, mas você tá... Eu não, gente, tô fazendo faculdade. Aí vinham as cobranças. Mas quando vocês vão ter filho? Casou, tem que ter filho. Aí É a depois... lei, né? Parece que é a Aí lei. depois... Por vontade própria, lógico, eu queria ter filho, né? Sempre quis. Aí eu tive meu primeiro filho. Aí eu tive que conciliar o final da faculdade com o filho. Ixi, era muita cobrança, muita gente
opinando, mas você tá deixando seu filho jogado e tal. Eu falava, não, tô deixando com o pai pra eu terminar, né? Terminar a faculdade e tudo mais. Aí pra trabalhar, você vai deixar ele muito novo na creche e tudo mais. Aí eu demorei 3 anos pra começar a trabalhar por causa disso, porque eu tinha muito medo, por causa do julgamento. Então é muito complicado. É muito complicado exatamente por ser mulher. Um homem não teria esse problema. Não teria essas questões. A senhora acha que é difícil ser mulher nos dias de hoje? Ainda é muito difícil. Acredito que, não sei, sempre vai ser, né? Muitas coisas mudaram, mas ainda é difícil, sim. Então, voltando lá na infância, a senhora se imaginaria, quando era bem pitiquinha, bem menina, se imaginaria a mulher que se tornou hoje, esse mulherão? Não me imaginava, eu era muito, muito tímida, tinha muito medo, tinha a questão religiosa, né? Porque a minha mãe era evangélica, então ela também era muito cobrança por causa disso. Meu pai era muito machista, então, assim, eu tive que aprender muitas coisas fora de casa e fora da minha criação. Então, foi difícil. E depois, quando eu me casei, né, pra eu poder entrar no mercado de trabalho, foi tudo muito complicado, mas eu acredito que chegou, assim, em um momento que eu falei, eu tô conseguindo ser a pessoa que eu queria ser. Mas foi difícil, eu não imaginava que eu ia conseguir. Eu tenho 2 filhos, eu trabalho, eu faço minhas coisas, eu não dependo de ninguém, graças a Deus. Eu tenho a minha religião, mas por vontade própria, né? Eu faço minhas coisas, sou livre, me divorciei, tudo, tenho namorado. Então, assim, tudo normal. Tudo foi difícil, tudo isso foi difícil. Teve muito julgamento, mas agora eu acredito que eu tô do jeito que eu queria estar. Olha, o meu conselho é assim, que infelizmente tem que usar essa palavra. O meu conselho é que seja forte, né? Você tem que ser forte e tem que focar no conhecimento. Não vou nem falar isso tudo, mas no conhecimento, sabe? Procura aprender as coisas. Se você quer seguir um caminho, procura ir atrás, saber como que funciona. E não ter medo, porque as pessoas vão julgar mesmo. Vai acontecer muitas coisas ruins e constrangedoras porque você é mulher, você vai ter que lidar com muitos homens que vão te tratar mal, te menosprezar apenas porque você é mulher. Então você tem que ser forte, não adianta essa palavra, você tem que ser forte. Professora, como a senhora lidaria com os pais que não deixam a menina sair, não deixam a menina conversar com os amigos, prendem ela de casa? Os pais, como é o nome mesmo? Aqueles pais super protetores, sabe? Sim. Conhecendo a senhora, eu sei que a senhora não é desse jeito. Não. Mas o que você diria pra gente? Eu até digo, na verdade, já conversei com alguns pais e aí relembrei, né? Falei, olha, a gente era mais solto na nossa época, eu entendo, né? Não tinha tanta criminalidade, não tinha tanta coisa. Enfim, eu sei que são outros tempos, mas é importante, né? É saudável que o adolescente tenha sua autonomia e que ele possa estar com os colegas, tomar um tereré, sair para tomar um açaí, conversar um pouco em algum lugar. Então, dá para você ter essa proteção, lógico, né? Você ficar e cuidar, e dá também para dar um pouco de liberdade, porque a gente tem que aprender a confiar nos nossos filhos. Se a gente educou bem, se você, né, educa bem enquanto pai e mãe, não precisa ficar preocupado. Ele sabe o que é o certo, o que é o errado, o que ele tem que fazer. E a gente vai orientar, vai ter erro, mas a gente tem que dar um pouco de liberdade para ele ser autônomo, para ele saber se defender. Bom, muito obrigada por participar. Obrigada do a nosso vocês, Fala meninas. Maria, pelo apoio e tudo mais, professora. É isso. Oi, gente, agora quem fala aqui é a Flávia. E a Karine? Vamos dar continuidade ao podcast Fala Maria, com a nossa convidada que é a Daiane. Tudo bem, Daiane? Oi, tudo bem?
Obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos te fazer algumas perguntas sobre o tema mulher, que é um tema de grande relevância nesse mês de março. O que é ser mulher para você? Ser mulher pra mim é uma dádiva de Deus, né? Porque sem as mulheres o mundo não existiria, né? Foi a mulher que gerou, que gera as crianças, que cuida. Um grande homem por trás dele sempre tem uma grande mulher. E sem as mulheres nada ia pra frente, né? Sim. Nós já nascemos guerreiras, vencedoras, né? A mulher, ela pode tudo, ela pode estar onde ela quiser, ela pode tudo, fazer o que quiser, ter a profissão que quiser, né? Então, assim, eu me sinto orgulhosa por ser mulher. A senhora já passou por alguma dificuldade? É por ser essa mulher que a senhora é? Não, graças a Deus, não. A vida foi até muito boa comigo em relação a ser mulher. Nunca tive dificuldade nenhuma. Você já passou por alguma responsabilidade que te marcou? Tipo, ter que cuidar de alguém, ou cuidar da casa, algo assim? Não, a responsabilidade, ela vem com você desde criança, né? Você tem que ter responsabilidade de dedicar os seus estudos, fazer uma faculdade. Eu mesma, eu dediquei aos meus estudos, eu fiz uma faculdade, me casei, tenho duas crianças, sou mãe de 2 filhos, um casal. E assim, me dedico muito aos meus filhos, à minha família. Você já conquistou algo que sempre sonhou? Sim, o meu concurso, meu casamento, que ele é bem sucedido, tem uma família linda, né? Tenho 2 filhos maravilhosos, não tenho que reclamar dos meus filhos. E assim, tenho uma profissão que eu gosto da minha profissão. E eu me sinto realizada, assim. Que bom. Como você enxerga a sociedade em relação às mulheres? Em relação às mulheres, eu vejo a sociedade ainda com muito preconceito. Tem mulheres, por exemplo, tem muitas caminhoneiras, né? Que a pessoa julga por ser mulher. Tipo assim, é mulher, não dá conta de dirigir uma carreta, não dá conta de dirigir um caminhão. Então, assim, a própria classe dos carreteiros discrimina esse tipo de mulher. Mas ela é uma mulher que ela estudou para aquilo, ela tirou a habilitação para aquilo, e tem mulheres que são bem mais cuidadosas no volante do que certos homens. E às vezes até algumas mulheres falam sobre, tipo, ela é caminhoneira, que nada a ver, isso não é pra mulher. Sim, e aí... Mas elas não se deixam abalar, porque mulher é forte, é um ser forte, né? Então, pra elas, é só mais uma fala que não significa de nada. Em relação à sociedade também, antigamente, quando a senhora tinha a nossa idade, a sociedade enxergava as mulheres como? Enxergava como... a mulher não... A menina, por exemplo, a menina de 16 anos, 17 anos, ela não pode namorar, ela não pode sair, ela não pode usar uma roupa que ela se acha confortável, que ela era julgada muito. Até hoje, Até hoje isso acontece. Se você vê uma mulher bonita, que tem um corpo bonito, usar um certo tipo de roupa que cola mais no corpo dela, a sociedade vê como uma pessoa, uma mulher que não sem moral, sem caráter, e não é assim. Quais foram os desafios para você chegar onde está hoje? Os meus desafios foram que eu tive que estudar, né? Sempre gostei de estudar. E assim, eu tenho 2 faculdades. E quais são as faculdades? Eu tenho secretariado executivo bilíngue, comércio exterior, né? E tenho pedagogia. Sim. Como a senhora falou, antigamente era difícil ser mulher. A senhora acha que ainda hoje é difícil na sociedade ser mulher hoje em dia? Com certeza, muito difícil ainda. Tem muito preconceito que precisa ser derrubado, né? E essa geração que está nascendo agora, com certeza vai derrubar isso. Um dia vai derrubar.
Você, menina, imaginaria a mulher que se tornou hoje? Ou a senhora pensava que ia ser outra coisa, queria ser outra coisa? Então, o meu sonho, ele foi, assim, tomou um objetivo diferente. Meu sonho era trabalhar em um banco, ser bancária, né? Aí eu tinha eu fazia faculdade, fazia o meu estágio no Banco do Brasil. E aí a agência que eu trabalhava sofreu um assalto. E nesse período, eu tinha recém passado um concurso para a Caixa Econômica, em Barra do Garças. E aí, com esse assalto, eu fui levada como refém. Eu fiquei na mão dos bandidos por muitas horas e isso acabou com o meu sonho. Aí, abandonei o meu concurso, não tomei posse, não quis saber. Aí, como eu gosto muito de cozinhar, eu amo cozinhar, logo em seguida teve o concurso do estado para nutrição. Eu fiz, passei em primeiro lugar e tomei posse. E hoje eu venho pro serviço feliz da vida, eu amo minha profissão. Que bom, então, né? Hoje me realizou, mas assim, o futuro me deu outro caminho. Sim. Porque eu fiquei com trauma, né? Eu ficava com medo de ficar trabalhando num banco e sofrer sofrer isso de novo. Eles não abusaram de mim, não fizeram nada, mas só de você estar com uma arma na cabeça o tempo todo Já é preocupante. Já é preocupante, né? Então eu não quis Só isso de pra mim. imaginar já é ruim. Sim, eu não quis isso pra mim. Nunca mais. Sim. Que bom. Aí abandonei. Com tudo isso, quais são o conselho da senhora para as meninas de hoje? Conselho. que a senhora dá. Estudem. Vocês com qualquer diploma na mão, vocês são quem vocês quiserem ser. Ter a vida que quiser ter. A profissão que quiser. Então, estudem. Estudo leva o futuro. Sim. Bom, foi isso o podcast. Acabou. Eu agradeço a senhora ter aceitado o convite. Sim, foi um prazer. Gostei Imensa de gratidão participar. nossa. Sim, eu agradeço também. Foi bem legal conversar com a senhora. Obrigada. Senhora legal. Não sei se Verdade. eu superei a expectativa de vocês, mas A senhora ultrapassou, tia. Verdade. Tá bom então. Oi, gente. Vamos apresentar podcast. A Fala Maria. Que é ser mulher pra você? Para mim, ser mulher é ser uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher que batalha por aquilo que ela quer, entendeu? Por exemplo, você é uma pessoa que quer conquistar algo. E para você conquistar algo, você tem que ser corajosa, você tem que lutar por aquilo que você quer. Isso é ser mulher. É você ter um objetivo na vida, conquistar pelo seu objetivo e alcançar aquilo que você quer. Claro que mulher não se pode igualar a homem, mas nós podemos chegar onde a gente quer. Basta querer, né? Basta ter força de vontade, ter ânimo, né? E principalmente você ter coragem de enfrentar tudo aquilo com garra, com determinação. Isso é ser mulher. Você já passou por cidade que marcou? Sim. A primeira responsabilidade minha foi quando eu me casei, né? Eu me deparei sou uma mulher casada, eu tenho que ter responsabilidade de casa. Um dia eu vou ser mãe, tem que ter a responsabilidade de ser mãe, né? Então foi marcante para mim também ser mãe, né? Eu tinha na época 19 anos, era nova, muito jovem, né? Fui mãe pela primeira vez com 19 anos e eu passei por essa responsabilidade, porque saber que você está ali com um bebê, a responsabilidade de ser mãe e responsabilidade de ser dona de casa. Então essa foi uma das responsabilidades que me marcou muito. Primeiro, casamento. A responsabilidade de ser dona de casa, ser esposa, né? E a outra responsabilidade é ser mãe. Né? Uma responsabilidade incrível,
Por quê que é incrível? Porque você hoje você é uma mulher. Aí você passa a ser mãe. Então, essa é uma responsabilidade que me marcou. Porque você é responsável por aquele ser que veio ao mundo, que é uma criança, que é um bebê, que é o seu filho. Você pegar ali no colo, você levar 9 meses no seu ventre, né? E para mim foi uma responsabilidade, porque eu tinha apenas 19 anos. Você já estudou algo? Você sonhou? Sim, eu já conquistei algo que eu sonhei. Sabe qual é? Qual foi? Eu sempre lutei por um concurso público, né? E eu sempre fazia. Eu fiz dois concursos e não passava. No terceiro, eu passei. Então, foi algo que me marcou e algo que eu conquistei, né? Eu batalhei para aquilo, eu estudei, era meu sonho. E hoje eu me vejo assim, uma mulher realizada. Por quê? Porque foi uma conquista para mim. Hoje é um sonho conquistado, é ser professora, né? Onde eu idealizei meu sonho de ser uma professora efetiva. Então, esse foi um dos meus sonhos. Como você enxerga a sociedade em relação das mulheres? Como eu enxergo a sociedade em relação às mulheres? Eu vejo que as mulheres elas estão ainda conquistando o seu espaço. Elas estão conseguindo. A sociedade, muitas vezes, ela ainda não aceita ainda a mulher conquistar o seu espaço. Mas eu vejo que, principalmente em questão que a gente vê na televisão, muitos feminicídios, né? A mulher ela quer conquistar o seu espaço, muitas vezes ela não dá conta, por conta de maridos que muitas vezes acham que manda na mulher, né? Que muitas vezes o homem acha que ele é dono da mulher. Então eu vejo isso na sociedade, que a mulher é um ser frágil. Sim, a mulher é um ser frágil. Porém, a sociedade tem outro olhar para as mulheres, né? Porque o homem, ele é o provedor de casa. A mulher, ela tem que ficar em casa. Então, eu ainda vejo a sociedade nesse sentido de não aceitar, né? Não ter um olhar que aquela mulher é uma batalhadora, aquela mulher, ela conquista o que ela quer. Eu não vejo isso ainda na sociedade. Apesar que nós, mulheres, já conquistamos muitas coisas, né? Porém, a sociedade ainda trava muitas coisas em relação ao que eu quero conquistar na sociedade. Então, eu ainda vejo isso, um confronto, né, em relação a isso aí. Mulher e sociedade. Como se o homem fosse o dono de tudo, o homem que tem que se sobressair. Não, a mulher hoje está conquistando seu espaço. Mas a sociedade, em geral, ainda não enxergou isso, né, em nós, mulheres. Como a sociedade enxergava as mulheres na sua época? Como a sociedade enxergava nós mulheres na minha época? Eu acredito assim, na minha época ainda era mais difícil. Eu sou da década de 70, né? De 1970, era muito mais difícil. Mulher tinha que ser dona de casa. A mulher ela não ia como que ela não tinha o direito ainda de trabalhar, né? Pela sociedade, a mulher era vista como dona de casa, esposa e mãe. Então, na minha época, eu acredito que era muito mais difícil. Só que eu sempre, eu nunca fui poldada em trabalhar, né? Eu nunca fui poldada em conquistar os meus objetivos. Mas eu digo assim, eu não vejo na minha época isso aí sendo um empecilho. Eu vejo mais na época da minha mãe, vou colocar, na época da minha mãe eu vejo mais empecilho em relação a isso aí, que a mulher era dona de casa, esposa e mãe. Na minha época, em 1970, ela já começou a conquistar o seu espaço, né? É tanto que eu já trabalhava na época que eu casei. Eu fiquei 5 anos, né? Depois de 5 anos eu fui estudar, continuar meus estudos, e depois eu fui conquistar o meu objetivo, que era passar no concurso, trabalhar e ser independente.
Quais foram desafios para você chegar onde você está hoje? Qual foi o desafio de chegar onde eu estou hoje? A competição, a competitividade. Na época que eu estudava, né, eu fiz magistério, primeiro eu fiz contabilidade, fiz magistério, fiz pedagogia e foi difícil? Foi. Por quê? Porque naquela época nós tínhamos muita competitividade, tinha muitos desafios. Por exemplo, já era dona de casa, eu tinha 2 filhos, então eu nunca deixei, por exemplo, os meus filhos, né, o meu esposo, a ser um empecilho na minha conquista. Eu nunca deixei, entendeu? Então, acredito eu que foi mais ou menos por aí. O que era mais difícil para você? Eu deixar os meus filhos em casa para ir em busca daquilo que eu queria, que era o estudo, né? E além do estudo, eu fui mais além. Eu estudei para passar num concurso público que eu estou hoje, graças a Deus. E ser mulher é difícil nos dias de hoje? Ser mulher, ser difícil nos dias de hoje? Não. Eu não vejo que é difícil ser mulher nos dias de hoje, sabe? Eu não vejo. Assim, a minha opinião, não vejo que é difícil. O que é difícil é você ter uma sociedade a qual ainda impeça a mulher ir em busca do seu objetivo. Mas você ser mulher, você ser mulher forte, corajosa e ir atrás dos seus objetivos, para mim não é difícil ser mulher nos dias de hoje. Você é menina? Imaginaria a mulher estando hoje? Olha, é uma pergunta muito incrível. Como que eu imaginaria uma menina ser mulher que eu sou hoje? É difícil, porque assim, para você ser alguém na vida, você tem que ter um objetivo. Tudo é objetivo na sua vida, tudo. Então, eu nunca imaginaria eu ser hoje o que eu sou, né, em relação à sociedade. Eu nunca imaginaria, lógico, eu sempre tive um sonho. E meu sonho era de ser atriz. Eu tinha esse sonho. Eu quero ser atriz quando eu cresci. Só que era um sonho impossível, né? E aí eu comecei a pensar diferente. Eu comecei a pensar porque eu sempre gostei de ensinar. Eu sempre fui expansiva para conversar. Eu sempre tive facilidade em se socializar. Eu sempre tive facilidade de comunicação. Então, eu não imaginaria a mulher que eu me transformei hoje. Né? Eu passei por ser professora, fui coordenadora, né? Eu sempre falava assim, nossa, coordenação, nunca que eu quero uma coordenação. E eu me vi um dia dentro de uma coordenação que eu nunca imaginaria. Né? Aí eu me senti, nossa, eu nunca pensaria que eu seria uma mulher que eu sou hoje. Né? Mas por quê? Porque eu fui atrás dos meus objetivos. Quais os seus conselhos para as meninas de hoje? O conselho que eu daria para as meninas hoje, estudem, vão atrás dos objetivos de vocês. Foque naquilo que vocês querem. Se você sonha, não pare no meio do caminho. Sempre sonhe alto. Porque hoje, para você conquistar algo, você tem que estudar. Ninguém é nada sem o estudo. E para você ser alguém na vida, você tem que estudar. E você tem que ir atrás daquilo que você mais almeja. Não pare somente num estudo, mas busque algo melhor para a sua vida. Não fique somente, aqui é limitado, não. Busque o objetivo na vida de vocês. Sonhem alto. Outra coisa, eu casei com 19 anos, eu tenho 34 anos de casada. Nunca me arrependi, mas nos dias que nós estamos hoje, não casem tão novos. Não se envolvam com relacionamentos jovens demais. Primeiro, busquem a independência de vocês. Depois que vocês buscarem a independência de vocês, sim, aí vocês vão sonhar em ser mãe, em ser esposa, entendeu? Mas primeiro, estudem, formem, né? Vão em busca do objetivo de vocês. E depois sim, qual é a mulher que não sonha em casar?
Qual é a mulher que não sonha em ter um lar? Né? Todos nós sonhamos, né? Isso é da mulher. Eu vejo assim, é da mulher. Você sonhar em ter um lar, isso é da mulher. Mas o primeiro objetivo de vocês, estudem, formem e vão em busca do objetivo de vocês. Então, essa foi a entrevista. Fala Maria, obrigado por aceitar o convite, Zilani. Aí quem fala é o Osmair, o Odaí. Até próximo. Fala Maria.